De volta com o programa Passando a Limpo. Opa! De volta com o programa Passando a Limpo. A equipe do Abílio já está por aqui também, agradecendo a presença de todos aí. Mato Grosso, vem comigo. Estou recebendo mais uma vez aqui o deputado federal, Abílio. Abílio, seja bem-vindo mais uma vez. O Abílio, ele não larga desse celular, né? O Abílio é ferramenta de trabalho. É terrível, é a ferramenta de trabalho dele. Aliás, tem gente com saudade do seu do tempo da Câmara Municipal. Tem gente com trauma de mim desde Trauma? Me parece que seus aliados são os primeiros da fila, então, que estão todos traumatizados com você. Tem todo tipo. Tem de todo tipo? Aliás, está tudo bem, Abílio? Bem, graças a Deus. Hoje, terça-feira, mais uma vez, o senhor estava lá na Câmara Municipal e quando o senhor chega lá na Câmara Municipal, o pessoal fica muito preocupado com a sua presença. Por quê, Abílio? Eu não entendo. Eu geralmente vou na Câmara para me informar do meio político, como que as coisas estão por ali. Certo. Tem amigos ali muito importantes, tem o Felipe Correia, um amigo nosso, vereador, está no nosso partido. Eu vou lá e converso com ele, tiro algumas dúvidas sobre a situação e converso muito com jornalistas, porque os jornalistas eles estão em todas as áreas, né? Sim. Então ali eles acabam nos dando muita informação sobre as coisas de Cuiabá. Certo. Ô, Abílio, eu já vou direto ao ponto, acho que sem rodeio, porque essas 2 últimas semanas, ou quase 3 semanas, você virou notícia nacional, tem sido constantemente manchete dos principais veículos de comunicação, você tem dado algumas entrevistas, rádio, TV, e você tem, obviamente, feito provocações assim, muito sérias, muito importantes. E essa, por último, agora, eu confesso que deixou, pelo menos grande parte das pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, muito preocupado com uma denúncia que você trouxe, dizendo que o BRT, esta obra importante que Cuiabá vai receber, juntamente com Várzea Grande, ela já tem dono. Ela já está determinada para um grupo empresarial que, inclusive, tem dentro do seio da família o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, que é pré-candidato à Prefeitura Municipal de Cuiabá, seu concorrente direto nas eleições municipais de Cuiabá. O que é verdade em tudo isso? Você tem documento para comprovar essa denúncia que você fez? Ou se isso é mais um ato político daquilo que muitos estão alegando do pré-candidato Abílio Brunini, do PL? Bom, primeiramente, todos os documentos já estão no seu WhatsApp. Se você quiser colocar na TV ali, no próximo bloco a gente pode comentar os documentos, mostrando os documentos na tela. Eu faço questão de ilustrar cada ponto do documento, onde está a informação e comprovar a verdade. Eu acho que a gente mostrando para a população e deixando isso bem evidente, isso esclarece qualquer dúvida sobre o assunto. Está no seu WhatsApp. Se você quiser encaminhar para o seu produtor para arrumar para a televisão. Eu acho que não é necessário. Você está falando que tem um documento aí. Não tem problema, eu faço questão de pôr, porque a pessoa que está nos assistindo, ela também tem essa dúvida. Será que é uma fala do Abílio? O Abílio tem língua solta, que nem alguém diz, o Abílio fala demais e tal. Será que não é só uma provocação do Abílio? Não, põe na tela. Te mandei, pede para colocar ali a seus assessores, a gente vai no próximo bloco ali do lado da televisão, comento ponto a ponto. E antes eu já antecipo a informação. A informação está no site da Sinfra, no site do Governo do Estado de Mato Grosso. Está a cópia dos contratos, a cópia dos projetos, as informações todas estão disponíveis no site do Governo do Estado de Mato Grosso. Inclusive, te mando os links. Eu te mando o arquivo, mas também te mando os links, para que toda a população cuiabana possa saber do que se trata. Nós estamos falando de um monopólio, de certa forma, do transporte público em Cuiabá e Várzea Grande, coisa que a gente tem contestado muito, essa forma que o transporte público é gerenciado. E diante do momento que a gente perdeu aí o VLT, que tanta gente sonhou em ter, a gente se deparou com essa situação de que o BRT não terá uma nova licitação para a sua gestão, para a sua administração. O governo do estado vai gastar em torno de 750 milhões de reais para a construção do BRT
fazendo essas obras como estão fazendo, que a qualidade já é duvidosa. Você passa ali na FEB, você vai ver que a qualidade da obra não é boa. Você passa ali do lado do Hospital do Câncer, você vai ver que não está nas melhores das condições. A obra já é duvidosa a sua qualidade, mas são 750 milhões de reais do governo do estado aplicado na obra, aplicado na compra dos veículos, e depois será repassado às concessionárias que já têm contrato com o município e o estado. Por um período de quantos anos, Abílio? Aí eu acredito que pelo período do contrato da concessionária com o município e o estado. Certo. A concessionária que tem um contrato com o governo do estado é a CMT. Certo. O presidente da CMT é Rômulo Botelho, o irmão do deputado, por coincidência, o irmão do deputado estadual Eduardo Botelho. Rômulo Botelho é o presidente da CMT, que cuida do transporte intermunicipal, o transporte entre Cuiabá e Várzea Grande, aquele ônibus que você pega em Cuiabá para ir para Várzea Grande, muito lotado, muito ruim, as pessoas reclamam desse ônibus. Esse ônibus Cuiabá-Várzea Grande, ele é o ônibus da CMT. Ao todo são quantas empresas, Abílio? Em Várzea Grande, quem é responsável da empresa lá? A concessão do transporte público de Cuiabá, de Várzea Grande e nesse eixo dos dois municípios. Então, em Cuiabá são 4 empresas. Sim. A Integração Transporte é também do Rômulo Botelho, em Cuiabá. Em Várzea Grande, a União Transporte, a única empresa, também é do Rômulo Botelho. E a integração desses 2 pontos, ou seja, o transporte Cuiabá para Várzea Grande, que é a CMT, também é do Rômulo Botelho. Então, quem hoje está como presidente da Associação Mato Grossense de Transporte, ou MTU, que nem o pessoal conhece, onde vai tirar a carteirinha, é o Rômulo Botelho também. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa com muita influência no sistema de transporte público de Cuiabá e Várzea Grande. Em Várzea Grande, a dominação é esse sistema. A Cuiabá-Várzea Grande, a dominação é o mesmo cara. E em Cuiabá, nós temos a integração transporte com ele. Você sabe que com essa sua fala, você arrasta para dentro desse pacote, dessa sua denúncia, o governo do estado de Mato Grosso. Eu estou pedindo ao governador, estou pedindo. Você traz para dentro dessa situação o governador Mauro Mendes, que tem sido o maior defensor da realização do BRT aqui na capital. E é claro que é inegável que nós estamos falando de 2 seres políticos importantíssimos do estado de Mato Grosso, governo do estado, presidência da Assembleia, do mesmo partido e ambos juntos na disputa eleitoral aqui da capital. O senhor chegou de conversar com o governador Mauro Mendes sobre isso, com o próprio presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, a respeito dessa situação, ainda que ele seja também um pré-candidato, mas aí eu estou falando de uma conversa institucional entre um deputado federal e um deputado estadual a respeito? Eu estou tentando conversar com ele sobre esse assunto já tem alguns dias, mas eu já conversei na Cinfra, já conversei na AGER, que são os órgãos responsáveis por essa situação, a Cinfra no contrato da execução das obras, a AGER na gestão desse transporte, como será aplicado. Quero conversar com o governador, quero falar para ele, governador, tem que fazer uma licitação. Não vai ficar bem, governador. Passar o BRT, depois de tanto transtorno que a gente tem, não vai ficar bem passar o BRT para a empresa que é do irmão do presidente da Assembleia Legislativa. Não vai ficar bem fazer isso. A população não vai aceitar isso de uma forma fácil. Então, eu estou pedindo ao governador, já pedi uma agenda com ele para tratar desse tema, a agenda dele está meio cheia ultimamente, com algumas viagens muito fora de Cuiabá. Estamos aguardando ele ter essa disponibilidade para a gente conversar. E quero falar para ele, governador, como tudo é de execução do Estado, é o Estado que está comprando é o Estado que está comprando os ônibus, é o Estado que está fazendo a obra, é tudo de construção do Estado, tudo. Essa empresa CMT do Rômulo Botelho, ela não está dando nada. A empresa CMT ela não está dando nada, tudo o Estado está dando. Então, faça uma licitação, passa isso para uma outra empresa, quebra um pouco esse monopólio, até porque o transporte público Cuiabá-Várzea Grande não é bom. A CMT não faz um bom serviço. Se ela já não faz um bom serviço, não faz sentido passar para uma empresa que não faz um bom serviço o novo modal de transporte do Cuiabá-Várzea Grande. Tudo
todo respeito, eu lhe faço essa pergunta. O senhor é um deputado federal. O senhor está preparado para um embate desse? Com o presidente da Assembleia, com o governador do estado de Mato Grosso? O senhor acaba de dizer que o senhor vai entrar com um pedido de cancelamento dessa concessão e vai solicitar do governo do estado de Mato Grosso que faça uma nova licitação para o transporte. O senhor... E não é necessário? Não, eu estou lhe perguntando se o senhor está com essa disposição, porque... A grande questão, Agnello, é muito simples. A função do transporte público não é servir bem a população? Sem dúvida. Não, a função do transporte público não é ajudar as pessoas a ter um jeito de transporte com qualidade, até para aliviar o trânsito, porque se ela está andando num transporte de massa, um transporte que carrega uma grande quantidade de pessoas, significa vários veículos que estão deixando de circular naquela pista. Então, o transporte público tem que ser agradável, tem que ser bom, tem que ser eficiente. E quando não é agradável, não é bom, não é eficiente, o ônibus quebra, o ônibus estraga, o ar-condicionado do ônibus não funciona, o ônibus está o tempo todo lotado, as empresas estão cobrando caro. Ninguém vai enfrentar isso. Aí alguém chega e fala, é o Abílio que está enfrentando, você tem coragem de fazer isso? Eu tenho coragem de fazer isso. Eu tenho coragem de fazer isso. Eu te pergunto com muita tranquilidade. A gente não tem que olhar para quem é o dono do sistema, nós não temos que olhar para quem é irmão do dono do sistema, nós não temos que olhar se é o governador, se é o prefeito, se é o deputado, se é o presidente da Assembleia. Não temos que olhar isso. Nós temos que olhar para aquelas pessoas que pegam um ônibus, que tem que sair de casa 2 horas antes do horário de trabalho, porque o ônibus demora para chegar lá no horário de trabalho. Nós temos que olhar para a vida dessas pessoas que estão sofrendo. Se a gente não tiver um mínimo de capacidade de olhar para essas pessoas que estão sofrendo, quando chegar a eleição, a gente tem que ter um mínimo de vergonha na cara de olhar para essas pessoas e pedir apoio. Abílio. Se a gente não está olhando por elas no dia a dia, como que a gente vai lembrar de olhar para elas no período eleitoral? Então, eu estou fazendo meu trabalho de deputado federal. Não estou falando de pré-candidato, nem nada disso. Estou falando de deputado federal. Eu faço parte da subcomissão da Câmara Federal, na Comissão de Desenvolvimento Urbano. A subcomissão que cuida do VLT e BRT foi instaurada lá na Câmara Federal. Eu, como arquiteto urbanista, decidi fazer parte. Estou acompanhando o BRT, VLT já tem um tempo. E agora a gente está trazendo essas informações para a população. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso é outro assunto, né? Não? Isso aí nós vamos talvez entrar nele ainda se der tempo. Esse é outro assunto, é isso aí. Tá? Deputado Abílio. Esse é os documentos. Ó, o que está na tela ali, eu não sei se está passando. Esses são os documentos? São os documentos, eu posso... Pode mostrar, eu acho que você já falou, já explicou. Só mostrar o documento ali dá veracidade para o que você está falando. E podemos demarcar. Ó, tem uma marca ali, está em amarelo, as pessoas estão vendo ali na tela. Está escrito o seguinte, uma vez que a frota comprada pelo Estado pode ser imediatamente integrada aos concessionários atuais, certo? Olha só, excluindo tempo e riscos para a licitação de um novo operador. Por que excluir tempo e risco de um novo operador? A obra pode estar tendo uma licitação já agora. A obra está longe de ficar pronta. Ela não tem tempo necessário, não vai perder muito tempo de fazer uma licitação agora. Já faz a licitação agora, a gente já tem o projeto, já tem tudo. Quando a obra estiver pronta, já tem o cara que ganhou a licitação pronto para operar. E aí, quem que ganhou essa concessão? Lá no próprio site da AGER, do Governo do Estado de Mato Grosso. Olha lá, ó, a concessão está em nome do Consórcio Metropolitano de Transportes, CMT. Esse é o lote da concessão Cuiabá-Várzea Grande. Lembrando que o BRT sai lá do lado do aeroporto e vem até Cuiabá, então ele é intermunicipal. Se ele sai em Várzea Grande e entra em Cuiabá, ou sai de Cuiabá e entra em Várzea Grande, ele é intermunicipal. Quem é a concessão desse transporte? Essa empresa CMT. Contrato Quem assina o contrato? Olha aí, abre aí. Abre o contrato aí para a gente mostrar. Quem que assina o contrato? Tem bem ali embaixo, ó. Opa, esse não, esse daí. Quem assina o contrato? Está bem no começo ali, ó. Pode voltar no começo. Olha ali embaixo, está o nome da empresa, CMT, os dados da empresa, concessionária. Quem assina? Rômulo César Botelho. Está bem no meio da tela ali, ó. Não dá. Bem no meio da tela, Rômulo César Botelho. Bem. É o nome do contratante, o nome do responsável da empresa, o contrato da empresa com a AGER.
sobre a concessão, a decisão da Cinfra, o posicionamento da Cinfra sobre não fazer uma nova licitação. E se você voltar lá na tela que mostra a decisão da Cinfra, vai lá naquela primeira tela. Essa daí é a imagem, ela não consegue selecionar, vai na primeira tela. Bom, eu penso que, Abílio, eu acho que já está claro. Sim, aí, essa tela aí, só para... Eu acho que já está bom, é porque eu quero entrar também em outros assuntos com você. Claro, podemos tratar porque esse assunto é muito importante, mas eu acho que você já explicou, o documento já foi mostrado. Não é uma invenção nossa. Não é uma invenção, mas eu não tenho dúvida que você vai perder, talvez, um forte aliado que você estava pleiteando, que é o apoio do governo do estado de Mato Grosso no seu projeto assim, de campanha. Eu não penso assim, não. Porque o governador Mauro Mendes não está nada satisfeito com você. Não, as duas coisas é importante deixar claro. Eu não imagino que o governador tenha o interesse de desrespeitar o interesse da população. Eu não imagino. Você acredita que depois de toda essa situação sendo exposta... Sim, o governador é um homem de coragem. Ele vai cancelar essa licitação? Espero que sim, espero que sim. Você tem essa convicção, Abílio? Ele cancelou o ar-condicionado nos presídios, não poderia cancelar isso? Não, mas aquela é uma situação totalmente diferente. Não, mas presta atenção. O que é importante a gente pontuar? Sim. O que é importante a gente pontuar? O governador ele é um homem de coragem. Quando ele decidiu vender o VLT, cancelar o VLT e colocar o BRT, foi uma decisão de coragem dele. Você concordou com essa atitude da venda do VLT para a Bahia? Eu acho ruim essa história de não terminar as coisas. Eu acho que se começou uma obra, termina a obra. Certo. A minha prioridade é, começou? Termina. Mas decisão tomada não se discute. Já tomou decisão. Você tomaria essa decisão? Não, mas ele tomou. Então, foi feito. Essa decisão foi tomada. Você discorda dele mais uma vez, Abílio. Mas eu não tenho o direito de discordar. Aí depois ele vai falar para você, conforme ele falou para a imprensa, que você tem a língua muito solta, que você não consegue frear a sua própria língua, Abílio. Mas olha, eu penso assim, a gente tem que ter uma questão de parceria e não submissão. E você tem parceria com o governo do estado de Mato Grosso? Com toda certeza. Eu mando emenda para o governo do estado de Mato Grosso. Eu tenho um respeito muito grande com o governador Mauro Mendes. Tenho um respeito muito grande com o Fábio Garcia. Tenho um respeito muito grande com o Otaviano Pindueta. Mas não sou puxa-saco. O que está errado é o ponto. Está errado. Infelizmente é problema da minha língua. Você está entendendo? Está errado. Por favor, corrige, não dá. Certo. E aí eu digo ao governador, nós temos um relacionamento excelente, excelente. Para esse relacionamento excelente continuar bom, a gente precisa cuidar do povo. Como que a gente cuida do povo? Essa obra já é uma obra com tanto questionamento, essa obra do BRT e VLT. Não, isso foi uma vergonha, o VLT, a história, é um dos maiores escândalos. É um escândalo, um dos maiores escândalos que jamais Mato Grosso vai esquecer. Mas lembra que para a decisão do VLT, tinha um grupo político interessado em fazer o VLT? Sim, com certeza. A gente não pode deixar essa sombra sobre essas decisões que são tomadas. Entendi. Uma licitação, qual prejuízo a licitação do BRT trará para o governo do estado de Mato Grosso? Qual prejuízo? Eu não consigo ver qual prejuízo a decisão de fazer uma licitação para uma gestão não ficar no monopólio, mas uma gestão inteligente, eficiente, de uma equipe nova de transporte público. Qual é o prejuízo de fazer a licitação? Nenhuma. Abílio, saindo desse assunto do BRT, VLT, eu acho que já ficou claro para a população, documentos já foram aí mostrados. Eu quero falar com você sobre um outro assunto muito importante. Eu fiquei muito preocupado, embora eu já tivesse ouvido o próprio governador Mauro Mendes falar, e eu venho cobrando todos os dias aqui nesse programa a respeito disso, que é o avanço das facções criminosas aqui no estado de Mato Grosso, colocando hoje Mato Grosso num cenário nacional entre os 3 estados mais violentos do país, sendo a cidade de Sorriso hoje a 7ª cidade mais violenta do país. E você disse que as facções criminosas estão infiltradas dentro dos projetos políticos aqui no estado de Mato Grosso, dentro de partidos, vai ter candidatos nas eleições integrantes ou sendo municiados financeiramente por facções criminosas, e você falou, inclusive, que dentro do próprio União Brasil, que deixou o governador extremamente irritado com isso, né?
Baseado em que você faz uma afirmativa como essa, deputado Abílio? Baseado nos fatos. Simples. Quais fatos, deputado? Ele mesmo deu uma entrevista há um tempo atrás, falando que a Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso ficou sabendo Sim. que tinha membros das facções criminosas que estavam filiando em partidos políticos para ser candidato, e depois teve uma operação da polícia que prendeu um pré-candidato que estava filiado no partido dele. E depois a presidente Gisela Simona, do partido dele, desfiliou ou cancelou a filiação desse pré-candidato que estava filiado no partido dele. Isso daí não fui eu que inventei, até porque não tinha como eu saber quem são os filiados do União Brasil. Isso daí foi uma matéria ao ar, dada pelo próprio governador, pela Gisela Simona e pela polícia. Então, eu só narrei os fatos, só expus os fatos. Mas esses fatos são públicos. Se você pegar o Google e escrever o que eu acabei de falar, vai aparecer as matérias. Abílio, você é visto como uma pessoa difícil. Isso você não vai negar. Não. Quando você estava na Câmara Municipal, Não sou difícil. havia um trio ali que era imbatível. Aliás, eu nunca vi 3 vereadores implacáveis durante Era 5. uma gestão. Mas, na verdade, 3 eram os mais próximos ali. Era você, era o Felipe Velaton e o Diego Guimarães. Vocês 3 eram... E tinha os caroneiros ali que vinham junto Tinha e o tal. Bucique também, bom vereador. O Bucique era aquele da inteligência, né? Ficava quietinho no canto dele, quase não aparecia, mas era também uma cabeça pensante ali. Mas agora a gente percebe claramente que vocês 3 estão muito separados. Não, não é verdade. Muito. Opa! Você está mais afastado do Diego? Você Não, está mais afastado do Velaton? Não é verdade. Eu tenho E um bom Velaton, relacionamento. Eu tive com o Velaton na FIT Pantanal, agora junto lá na FIT Pantanal. Por que da declaração do Velaton com relação à sua personalidade, quando agora ele estando dentro do PRD, né, de Mauro Carvalho, e um possível nome como vice na chapa de Botelho, ele diz, olha, o Abílio é difícil, o Abílio continua sendo Abílio, ou seja, tentando de alguma maneira te descredibilizar. Não, eu acho que ele não fez isso no intuito de descredibilizar de modo algum. Não fez, não. Ele falar que o Abílio continua sendo o Abílio Sim. é um elogio. Você vê como um elogio? Não, claro, porque eu não mudei, continuo em defesa da sociedade. E eles mudaram? Não, eles continuam sendo eles, cada um no seu projeto político. Certo. Então, cada um continua sendo cada um. Naquele momento, em 2020, era conveniente um projeto que... Ele foi seu vice na chapa na eleição passada. Foi. E agora vocês correm o risco de concorrerem à eleição em lados totalmente opostos. Mas a gente quase concorreu à eleição em lados diferentes em 2020. Certo. Ele também era candidato a prefeito em 2020. Perfeito. Foi na convenção partidária, bem na véspera, que a gente coligou, que a gente juntou. Mas ali já estava meio que as coisas muito alinhadas e acertadas para isso. Nós temos posicionamentos, nós temos visões políticas diferentes. Eu respeito muito isso no Velaton, eu respeito isso muito no Diego e nos demais. Não significa que, por ter posicionamento político diferente ou visão política diferente, significa que sejamos inimigos, de modo algum. Ele optou por caminhar naquele lado, junto com o Mauro Carvalho, e um projeto político junto ao governador. Tudo certo, é o projeto dele. A intenção dele, o desejo dele do coração. Agora, isso não vai fazer eu ser inimigo dele por causa disso, de modo algum. Certo. Deputado Abílio e pré-candidato à Prefeitura Municipal aqui de Cuiabá, pelo PL, deixa eu entrar numa outra polêmica, porque eu gosto de conversar contigo, porque você sempre, obviamente, traz muita informação dentro das polêmicas que acontecem. Só para, antes de entrar nesse assunto, acho que é importante colocar. Sim. Por exemplo, posicionamento político não significa que a gente cria inimizades. Dá um exemplo, eu e o Mauro Mendes. Eu e o Mauro, nós estamos tendo um posicionamento político divergente nessa situação. Eu também tenho um posicionamento divergente em outra situação. Eu acredito que, por exemplo, a lei da pesca não deveria ter sido aprovada na Assembleia. Sim. E não deveria
brigar com o pescador, como foi feito o que aconteceu. Eu defendo que continue o direito do pescador e tenha, claro, controle da piracema, os outros controles e tudo mais necessário para a preservação, mas eu defendo a pesca. E mesmo tendo um posicionamento contrário, eu não vou brigar com o governador, porque ele é um bom governador. O Mauro é um bom governador. Os números mostram isso, né? Muitas coisas. Os números deixam isso muito claro, muito evidente. Muitas coisas em Mato Grosso, muitas coisas em Cuiabá, e desenvolveram muito bem, muito bem. O crescimento das facções criminosas, que nem você falou, ele precisa de mais investimento, mais tecnologia, mais infraestrutura, uma política mais rígida a ser aplicada, mas também há de reconhecer que o governo do estado de Mato Grosso, em últimas gestões, foi o que mais investiu na segurança pública. Sem dúvida, ontem mesmo eu mostrei material falando sobre isso. Não está o suficiente, porque a gente vê o estado de Goiás desenvolvendo bem políticas de segurança pública e conseguindo combater bem as facções criminosas. Não está o suficiente porque a gente vê o Paraná também com o governador Ratinho desenvolvendo bem combate às facções criminosas, mas é muito melhor do que já foi no passado. Com certeza, então, isso é fato. Obras estruturantes importantes, como a Ponte do Atalaia, é uma obra que está sendo executada com muito afinco pelo governo do estado. Eu vou entrar daqui a pouco na questão de obras. É isso que eu estou querendo dizer. O estado do Mato Grosso desenvolveu bem. Você está muito preocupado em não criar nenhum atrito com o governador Mauro Mendes. Você está demonstrando isso daí. O que eu estou querendo dizer para ele, e eu estou usando o seu espaço para isso, é para dizer para ele o seguinte: governador, o senhor é um bom governador. O senhor tem uma memória popular, um histórico de bom governador. E eu não quero brigar com o senhor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que o senhor ele é um bom governador, até aqui olhando a câmera. Governador, o senhor é um bom governador. O senhor tem um bom histórico de governador. Não vale a pena queimar essa imagem do senhor para não fazer uma licitação do BRT. Faça a licitação do BRT, preserve essa imagem de bom governador. Vamos cobrar que essa empresa faça as obras do BRT com qualidade, porque não estão com qualidade. Vamos cobrar que essas obras sejam executadas. Tem outra Copa do Mundo aí, vindo aí, a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, governador, eu estou junto, quero ajudar, estou pronto para me envolver e participar junto contigo, mas também eu vou sempre dar aquela falada das coisas que não estão muito bem. Eu vou lhe perguntar com relação à PL do estupro. Pelo menos isso é o que ficou... Só para deixar claro, essa entrevista hoje, nós estamos no papel de deputado, né? Sim. Não é uma entrevista de pré-candidato a prefeito. Estou conversando não estamos falando de proposta, de nada de prefeitura. Nós não vamos falar sobre o nosso papel de deputado parlamentar. Nós não vamos falar sobre proposta aqui. Eu lhe convidei exatamente... Na função de deputado. Na pessoa de deputado federal. Mas um dos assuntos polêmicos, na verdade você entrou em dois assuntos polêmicos. O primeiro foi com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, quando ele rebateu você há 2 semanas atrás, chamando você de negacionista. Na verdade, eu chamei. Na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Vocês ficaram batendo boca lá, eu estava assistindo aquele... Você já viu a história do... Não é possível, o Abílio outra vez na comissão, brigando agora com Haddad ficando vermelho mais do que a bandeira do PT. Lá. Abílio, o que acontece com você nessas comissões? Porque quando tem comissão com a presença do Abílio lá, todo mundo já sabe que vai sair confusão lá. Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, a gente usa palavras que não são tão doces aos ouvidos daqueles que têm algumas irregularidades que a gente pode apontar. Então, o Haddad ficou muito irritado por eu chamar de negacionista da economia, porque a economia do Brasil não vai bem. Nós sabemos disso, os números apontam isso. Um número significativo de pessoas estão procurando o seguro-desemprego, os números apontam isso. O preço do arroz só que sobe, os números apontam isso. E aí, quando eu mostro para o Haddad os números, o déficit do Brasil está em 250 bilhões de reais. Bilhões, 250 bilhões. Os números estão mostrando isso. E o Haddad vai lá falar que está tudo bem? Ele é um negacionista da economia. Aí, quando eu falei isso, ele ficou irritado e partiu para discussão e briga e tudo mais. Mas está tudo bem, não tem problema. Você é negacionista? Eu não. A terra é redonda, o tempo todo.
Tá certo. Abílio, a PL 1904, agora de 2024, conhecida, um projeto de lei que ficou conhecido como PL do aborto. Metade da nossa bancada votou a favor disso. Isso é uma polêmica danada, né? Nós estamos discutindo isso aqui em Mato Grosso, pelo Brasil afora. O jornalismo internacional está de olho nessa pauta, né, de criminalizar ainda mais a mulher, que ela é vítima de uma violência absurda, que é o crime de estupro, crianças que nascem sem nenhuma condição de cuidados por parte de famílias que já viveram essa situação. Eu queria que você falasse sobre isso, Abílio. Eu penso que é um momento importante para você falar para Mato Grosso aquilo que realmente foi discutido lá, o que é lei, o que é especulação e o que é politicagem e pirotecnia. Então vamos lá. A PL 1904 que você está falando. Certo. Trata-se de criminalizar o homicídio de bebês. Sim. A partir de 5 meses de gestação, certo, que é 22 semanas 22 de gestação. Semanas. Trata como crime apenas as pessoas que podem ser responsabilizadas como crime. O que significa isso? Criança não responde crime. Certo. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente já trata Nem que pode, criança, né, não responde crime. Então, uma criança, um adolescente foi lá e cometeu um aborto, ela vai ser criminalizada, vai ficar presa? Não, isso é fake news, isso é mentira. Criança não responde crime. Ah, mas e as mulheres vítimas de estupro? Já existe lei para isso, elas têm o direito ao aborto. Todas as mulheres que são vítimas de estupro têm o direito ao aborto. Qual é o procedimento para esse aborto? O aborto legal, o aborto que a lei permite. Qual é o procedimento? Não precisa nem fazer boletim de ocorrência. Ela vai num hospital, ela vai informar que sofreu vítima do aborto, o médico vai chamar um outro médico de testemunha, vai tomar a decisão médica e vai realizar o procedimento. Depois vai comunicar à delegacia para que seja investigado o fato do estupro. Então, existe burocracia? Depende do juiz para tomar essa decisão? Não depende nem do juiz para tomar a decisão. Até 22 semanas, não depende. Até 5 meses de gestação. Até 5 meses de gestação, não depende. Ela tem até 5 meses para tomar a decisão de abortar a criança. Vítima de estupro, risco à gravidez, certo, e anencefalia. Eu vi então, esses 3 atrás pontos, existe todos esses 3 pontos, existe a legalidade para isso. Eu confesso aqui, eu não fico em cima do muro. Tem muita gente aqui que está mandando mensagem aqui, brigando comigo. Ah, normal. Porque diz que eu estou te maltratando aqui na entrevista, porque diz que eu estou te imprensando. Traz uma Coca-Cola que eu vou te interpretar aqui, que você está me tratando bem. Deixa eu ver aqui, eu vou até mandar um abraço para ele. O Marcelo Gama está dizendo assim, o entrevistador é porta-voz do Botelho. Não. Né? Olha, fico com vergonha desse jornalista esquerdopata, né? O Marcelo Gama, obrigado aí pela sua participação. Você não entende nada de entrevista também, viu? Eu acho que a provocação, assim, para que você que está nos assistindo, então, não é uma defesa ao apresentador de modo nenhum, tá? Eu acho que trata-se da pergunta que tem que ser feita. A pergunta tem que ser feita. A pergunta tem que ser feita para esclarecer, jeito, fica né? tranquilo. Eu também não estou aqui para fazer as perguntas que vocês querem. Claro que com uma Coca-Cola eu me sentiria muito mais bem tratado aqui. Mas, Abílio, se você chamar eu para comer um baguncinha depois da entrevista, você gosta? Também está resolvido o problema disso. Você já está, mais uma vez, olha que você está arrumando confusão. Depois você vai ficar aí perdendo uma roupa, justificando aí. Tá bom. Bom, eu confesso que eu vi uma imagem de uma profissional da área da saúde, uma médica, mostrando um feto de 5 meses. Eu disse, meu Deus do céu, 5 meses. Já está desenvolvido. Está desse tamanho assim, gente. Tem braço, perna. Deve ter uns 30 centímetros aproximadamente. Sente dor, sente alegria. Já é uma criancinha, você já vê perfeitamente. Aí ela mostrou também um caso de uma mulher que teve gêmeos de 5 meses. Sim. E as crianças foram levadas para uma incubadora infantil. E ali elas ficaram até perto de 8 meses e depois elas saíram de lá com vida e hoje estão muito bem. Eu disse, caramba, mas se realmente você sabe qual tirar a vida de uma criança desse tamanho, depois de 5 meses, aí eu fiquei pensando, gente, será que a mãe não pode tomar uma decisão antes
Esperar 5 meses passar para depois tomar uma decisão, aí realmente fiquei preocupado, eu fiquei assim, balançado. Eu não sou nenhum profissional da área, mas eu fiquei assim muito emotivo com a cena que eu vi, quando a médica mostrou o que é uma criança de 22 semanas, sabe? Aí eu falei, realmente, para uma mãe tomar uma decisão depois de 5 meses, aí eu preciso de ajuda dos universitários. Olha só. Porque é muito sério isso daí. O Conselho Federal de Medicina... Mas por que penalizar a mãe depois de 5 meses com uma pena maior do que a do próprio estuprador? Não é que a pena é maior do que o próprio estuprador, é que a esquerda não deixa aumentar a pena do estuprador. Mas como assim não deixa? Tem vários projetos, inclusive de quando o Bolsonaro era deputado, que trata de castração química, da pena máxima, prisão perpétua, de todo o limite penal. Tem projeto para criminalizar o estuprador, não falta. Só que a esquerda está sempre protegendo o estuprador e aí acaba que esses projetos não passam. E esse projeto em si, ele está tratando de equiparar o aborto a partir de 5 meses de gestação a homicídio. Por quê? Porque sabe qual é o procedimento que se faz? A partir de 5 meses de gestação, é injetado um líquido no coraçãozinho do bebê de 5 meses que vai ter um infarto, com dor, porque não tem anestesia nem nada, com dor. O bebezinho de 5 meses na barriga da mãe vai ter um infarto com dor e depois vai fazer uma cesárea para arrancar o bebê morto. Por que não faz a cesárea, arranca o bebê vivo, encaminha para doação? Nós estamos, inclusive, na semana da doação, incentivando as pessoas a adotarem as criancinhas que precisam de famílias e também incentivar aquelas pessoas que não querem ter o filho, que faça a doação para que a gente possa incentivar e ajudar tantas famílias. Existe muita gente nesse país que quer dar um lar para aquela criança e aquela criança não tem culpa. Não tem culpa. Não importa as circunstâncias que ela foi gerada. Você não precisa matar um bebê de 5 meses de gestação. Você pode doar esse bebê para as próprias entidades que o hospital tem cadastrado e encaminhar para adoção, que ela vai encontrar uma família e o Senhor Deus vai proteger a vida dessa criança. Deputado, me permita me fazer uma observação daquilo que eu acompanhei e vi. Eu acho que a Câmara Federal tratou de forma muito errada esse assunto. Não souberam discutir esse assunto com a sociedade. Eu estou te falando isso baseado no nível de profissionais da área da saúde, de justiça, que são totalmente contrários à maneira como vocês trataram essa PL 1904 no Congresso Nacional. Porque ela mais pareceu uma tratativa política do que uma tratativa legal, protecionista, não só a mãe, não só a família, não só a criança. Né? Eu tenho ouvido muitas reportagens a respeito. Você viu que o Alexandre de Moraes, ele derrubou a portaria do Conselho Federal de Medicina? Sim. Certo? A partir do momento que o Alexandre de Moraes derrubou a portaria, começou o homicídio generalizado, um genocídio no nosso país de bebês a partir de 5 meses de gestação. Essa portaria do Conselho Federal de Medicina, ela regulamentava a prática profissional dos médicos. Sim. Não é um político. Dos abortos clandestinos. Não, de tudo. Não é um político que estava normatizando, eram os médicos que têm um juramento de proteger a vida. Sim. Eles estavam regulamentando. Aí o Alexandre de Moraes foi lá e derrubou. O Alexandre de Moraes, recentemente, fez um pedido à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e a alguns hospitais que informasse se já está começando a fazer, ou se já está fazendo, abortos em bebês acima de 5 meses de gestação. O Estado de São Paulo respondeu que já fizeram 4 homicídios, assassinatos, que eles chamam de aborto, em bebês acima de 5 meses de gestação. São 4 vidas que poderiam estar aí alegrando as famílias, ser pessoas na sociedade que poderiam estar mudando a própria sociedade. São 4 vidas ceifadas. E é só o começo. Em 2023, subiu 71% o número de abortos no Brasil. E com toda essa papagaiada, essa desculpa de que estão se dando aí em defesa do aborto, toda essa situação está aumentando o número do caso de abortos no Brasil. Em 2024 vai ter um recorde de abortos no nosso país.
Então, me desculpa, aquela pessoa que acha que é uma questão política. Eu sou cristão. Trata-se de vidas. Trata-se de vidas. É o maior genocídio que está acontecendo no nosso país, o aborto de crianças indefesas, inocentes, não são monstros, como o Lula disse. Não são monstros, são crianças indefesas, inocentes, que poderiam estar servindo a Cristo depois de adulto, como pastores, como pregadores, ou pais de famílias. E, infelizmente, essas crianças estão sendo assassinadas nos ventres da sua mãe, onde elas são indefesas. Então, eu sim vou me posicionar, custe o que custar. Ah, Abílio, você vai perder apoio político. Eu vou me posicionar em defesa da vida. Entendi. Nós como cristãos, sim, nós não podemos nos omitir diante do grito dos maus. Se a gente começar a se silenciar diante do grito dos maus, quando a gente vai ter coragem de se posicionar em defesa dos inocentes? Concordo plenamente com você. E Deus vai cobrar. Não, e eu falo assim, eu como cristão, religião e política não se misturam. Tudo bem, pode ter o seu pensamento, mas eu sou cristão. Totalmente contrário. Eu sou cristão quando eu estou misturado. Eu sou cristão quando eu estou dirigindo, sou cristão quando estou trabalhando, sou cristão quando eu estou na minha função legislativa também, eu sou cristão. Eu não vou fugir disso. E como cristão, eu não posso, de maneira nenhuma, me omitir de um genocídio que estão se fazendo com as crianças nesse país. Saindo desse assunto, o nosso tempo já está terminando, são 20 horas e 20 minutos. É claro que muitos assuntos... eu fico um pouco até emocionado nessa pauta. Muitos assuntos... É que você falou que você viu eu vi o feto, eu também mas fiquei... você viu de brinquedo, né? Um monstruário. Mas depois eu vi as criancinhas lá... Rapaz, o que eu assisti eu vi dos procedimentos... Nela, a gente não pode postar na internet, porque senão ia falar imagens fortes, sabe aquele negócio? E bloquear a publicação. Acho que nem deve também. Eu fiquei muito preocupado com isso daí. Abílio, com relação à questão ambiental, nós temos um pouquinho de tempo, tem mais 2 minutos só com você, tá? Aqui, questão ambiental. Mato Grosso, mais uma vez, nesse momento, é um estado que está em observação. Nós estamos vendo o estado de Mato Grosso do Sul já com problemas seríssimos de queimada, sabe? O mundo, a Europa já está falando, já está criticando. Nós temos visto ações que foram implementadas aqui pelo governo do estado de Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estão ligados. Temos uma situação de um clima absurdamente seco, quente, Pantanal está aí. O que nós podemos, obviamente, esperar neste ano de 2024, na visão do Parlamento Federal aqui para o estado de Mato Grosso? Nós estamos vendo a maior hipocrisia da história. O povo brasileiro, mais uma vez enganado pelo governo federal, no caso do Lula. Mais uma vez. Toda vez que o governo petista está no poder, as crises ambientais aumentam. Todas as vezes. Você lembra que o Blairo Maggi recebeu, à época, a motosserra de ouro? Sim, como um troféu. Você lembra? Era governo de quem? Era governo de quem? Era a catástrofe ambiental daquela época. O Blairo Maggi respondendo como o símbolo do desmatamento e tudo mais. Quem era o presidente da República? E novamente estamos enfrentando crises ambientais no governo da esquerda. Toda vez no governo da esquerda. Bolsonaro foi presidente por apenas 4 anos. E os índices desmoronaram. Os menores índices, governo Bolsonaro. Mas não é o Bolsonaro que defende o agro? É. O bom agro, o bom produtor, não é o responsável por essa situação. Quem é responsável por essa situação é aqueles que são fora da lei, aqueles que não cumprem a legislação. Mas e o Mato Grosso? O Mato Grosso é exemplo de bons produtores que cumprem a legislação, que faz tudo para estar certinho, porque tem um compliance, tem uma série de regras, senão eles depois não conseguem vender a soja. Então, o Mato Grosso é um exemplo de questões ambientais e o bom produtor que segue a lei. E o que está acontecendo? Está acontecendo que o governo de esquerda promove a criminalidade, defende a irregularidade, como esse pessoal do MST. Então, essa irregularidade, que é estimulada pelo governo federal, ela acaba gerando essas circunstâncias. Eu espero que eles tenham um mínimo de hombridade, o mínimo.
O mínimo de hombridade. Não é para roubar dinheiro do arroz, não, que nem que fizeram para o pessoal do Rio Grande do Sul e aproveitar a catástrofe de Mato Grosso do Sul e do Pantanal aí para roubar até extintor de incêndio, se brincar. Não é para fazer isso, não. É para investir, no mínimo, em questões ambientais urgentes. Eu, por exemplo, tenho um projeto da minha autoria, que também tem um geógrafo, um geólogo aqui da Universidade Federal, Caio Bia, foi um dos que encaminhou esse projeto para a gente, que trata sobre criar de forma permanente um grupo da Defesa Civil, com concursados, com técnicos, com investimentos, para fazer planejamento eficiente em contenção de áreas de risco, em todas as questões de catástrofes ambientais. Não é o que o governo Lula está fazendo e não é o que a Marina Silva está fazendo. Bom, meu tempo já está muito avançado. Eu entrevistei nesta noite o deputado federal Abílio Brunini, do PL. Muito obrigado pela sua presença. Quero trazê-lo numa outra ocasião como pré-candidato à disputa municipal. Mas eu agradeço a sua participação. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui comigo. Obrigado. E agora, para você me tratar bem, pelo menos pós-entrevista, paga um baguncinha para nós ali que está tudo certo. Olha, eu quero dizer para o senhor que eu não como carne. E eu não costumo pagar para os outros aquilo que eu não como. Então, o senhor vai pedir esse baguncinha... Não, uma lasanha de berinjela, então. Aí eu gostei, aí eu gostei. Obrigado, Abílio, mais uma vez aí pela sua entrevista. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência.